Conversa política hoje com o advogado Frederico Reis. Ele é especialista em direito eleitoral, está fazendo inclusive aqui um mestrado sobre o assunto. E a gente vai conversar hoje sobre algumas alterações que ocorreram no ano passado e que vão valer para a próxima eleição. Acho que todo mundo sabe, estava sendo discutido o Código Eleitoral, que ia juntar toda a legislação eleitoral num pacote só. Mas por conta de atrasos nas votações, muitas discussões que ainda não chegaram ao fim, decidiu-se esperar um pouquinho e votar esse Código Eleitoral mais para frente. Mas houve algumas alterações importantes durante esse período, né, doutor? Tudo bom, Cláudio? Tudo bem? Tudo bem com você? É. Eu estou chamando de doutor, mas como a gente se conhece bastante, eu vou chamar agora de Frederico, tá? Tudo bom, Frederico? Tudo bem, tudo bem. O código era uma expectativa, né? Uma expectativa que foi criada, uma boa expectativa que foi criada, e infelizmente ele ficou no Senado para maior discussão, né? É interessante, Cláudio, que assim, no Brasil hoje a legislação eleitoral ela é dispersa. Sim. Ela é totalmente assistemática. Você tem um código de 65, você tem uma lei eleitoral de 97, uma lei de inegibilidade e inelegibilidades de 90 com alteração posterior em 2010. Sim. Some-se a isso todas as resoluções do TSE que cada eleição figuraria. Então, assim, o Código Eleitoral ele trazia uma virtude de sistematizar tudo isso, trazendo mais segurança jurídica à disputa, à eleição, né? Sim. Porém, faltou boa vontade dos parlamentares de realmente aprovar e colocar isso em prática logo? Houve disputas de grupos? Havia uma discussão, até alguns integrantes da doutrina eleitoral falavam que ele foi muito apressado na votação. Mas na Câmara passou e houve mudanças importantes na legislação eleitoral. Um exemplo sobre isso, havia quase uma centena de crimes eleitorais, eles condensaram em 16. Os que eram mais eficazes, porque muitos crimes nem se cogitava mais. Você lembra de algum assim que ficou no passado e que já não tem mais? Cláudio, eu nem lembro, porque assim, ele não era nem aplicado. Entendi. Entendeu? Assim, mas, por exemplo, assim, a desincompatibilização eleitoral. Você se lembra que era uma bagunça. Eu ia falar uma zona, mas a gente é muito educado. 4 meses para um, 3 meses para outro, 6 meses para outro. Eles unificaram os prazos. Existiriam 2 prazos só. Eu lembro que tinha para radialista para funcionário público. Eu me lembro que eu fui consultado por um servidor público que estava no sindicato. Ele tinha 2 prazos de compatibilização da prefeitura e do sindicato. Então, que eram diferentes. Eles aglutinaram em 2 prazos só, mais tranquilos. Houve a aprovação da candidatura coletiva, que já existia, e ficavam dúvidas sobre da possibilidade e não da possibilidade, e o código... Como assim, candidatura coletiva? Agora você pode concorrer como um coletivo, 4 pessoas representando uma ideia, um programa. Uma pessoa é registrada, mas, digamos assim, a chapa fazia parte de 4 pessoas. Certo. Isso aconteceu em São Paulo, tem uma deputada estadual que foi eleita dessa forma. E agora estava regulamentado no código para uma só, uma pessoa. O registro de candidatura é uma só. Mas, assim, ideologicamente, outras pessoas agregavam a ela na eleição. E várias. A propaganda eleitoral, ela foi melhor regulamentada, deixou mais livre a propaganda eleitoral, porque a gente não podia ficar preocupado com o tamanho do adesivo na bicicleta. E havia muita discussão do tamanho, a centimetragem, Exato, sim. Tinha gente que ia com a régua e fazia denúncia. E o pessoal da Justiça Eleitoral tinha que medir. Então, tudo isso, todos esses avanços colocaram no Código Eleitoral. Havia críticas também sobre as ações cassatórias, sobre a forma de prestação de conta dos partidos políticos, que agora pode ser feito por uma auditoria
particular, mas em si ele trouxe uma segurança jurídica muito grande. Eu lembro que havia uma discussão muito grande com relação à questão do candidato, se ele poderia ou não concorrer. Por exemplo, um político que, ao exercer um cargo executivo, tinha feito algum tipo de ação na prefeitura, no governo, que tinha sido contestado, colocado como improbidade administrativa. E aí, hoje, se discutia se havia dolo na ação dele, na decisão dele ou não. Hoje, como é que fica? Aliás, hoje não ainda, porque ainda não foi aprovado o código não foi aprovado. A lei das inelegibilidades, ela trata sobre isso. Inclusive, houve uma mudança significativa na lei das inelegibilidades com a lei complementar, acho que 84 de 2021, que ela acrescenta que se o gestor público, por exemplo, ele não tiver uma condenação de devolução para a fazenda pública, só multa, não incide mais a inelegibilidade. Sim. Por quê? Porque ela exige o dolo. Exige o dolo do prestador. Então, todos esses avanços, que muitos deles já haviam sido discutidos na doutrina, e era a jurisprudência do TSE, estavam colocados no Código. Certo. Então, agora nós temos que ficar aguardando o Senado para ver se vai alterar, se vai haver uma maior discussão ou se vai aprovar do jeito que saiu da Câmara dos Deputados, né? Em princípio, óbvio, não vai, como não foi aprovado, não vale para essa eleição de 2022. Você acredita que pode vir a valer em 2024? Acredito que sim, acredito que sim. O Senado, ele não me parece que vai demorar tanto assim ainda mais pela ansiedade que causa naqueles que mexem com o direito eleitoral, né? Sim. Houve agora, como não foi aprovado, o Congresso acabou aprovando uma micro-reforma eleitoral, né? Não foi exatamente uma coisa ampla, foram só alguns pontos que foram pegados e que vão valer para a próxima eleição. Você poderia, por exemplo, citar quais os principais? Tiveram pontos importantes, inclusive. Foi aprovada a emenda constitucional 111 de 2021, que ela trata de alguns assuntos relevantes, por exemplo. O principal deles é uma política pública afirmativa com relação à candidatura da mulher e do negro, que agora, para efeitos de valor do fundo partidário e do FEFEC, do fundo especial, esses votos vão ser contados em dobro. Sim. Isso é sensacional, né, Cláudio? Assim, toda a política pública que combate a discriminação, que combate o preconceito e que apoia a mulher a participar da política, me parece que é um avanço enorme. Principalmente se você parar para pensar que o Brasil tem a maioria da população feminina e tem 14% só de representatividade. 53% da população são feminina. É feminina. Mas havia uma dúvida, eu lembro até que eu postei sobre isso no blog. Se você não ler, blog Paçoca com Cebola, o maior blog do sul do mundo da Vila Recreio. Mas assim, quando eu fiz uma postagem sobre isso, as pessoas estavam em dúvida. Mas peraí, o voto para a mulher e para o negro vai valer 2 vezes? Porque o entendimento, quando eu postei, e as pessoas estavam entendendo dessa forma, é que para a eleição, por exemplo, se eu precisasse de 1.000 votos, eu teria 2.000 votos. Na verdade, não é isso, é só para efeito... Para efeito do fundo partidário. Após eleito, efeito do fundo partidário e do fundo especial de campanha, do FEFEC. Sim. Aí sim, o voto é contado em dobro. Mas você acha que isso vai favorecer, por exemplo, que os partidos tenham mais negros participando e mais mulheres? Porque tem uma coisa meio maluca, né? Que, por exemplo, são 53%, 54% das mulheres, a maioria da população. Mas a gente não percebe efetivamente uma disposição de muitas delas de participarem da política, né? Toda eleição, para preencher a cota, elas praticamente são pegas a laço para poder formar grupos. E alguns partidos, inclusive, dão umas migueladas, põem mulheres que não querem participar e acabam não tendo voto. Você acha que isso pode favorecer isso é importante a atração também. dessas pessoas, das mulheres e dos negros, para participar mais da política? Eu penso que o partido político, a partir de então, ele mesmo vai abrir espaço maior para as mulheres e para os negros, né, Cláudio? Se você parar para pensar, um deputado, ele agrega para o partido 1.600.000 a 2 milhões de reais por ano. Certo.
Então nós estamos falando de uma legislatura, ele vai agregar 8 milhões. Quer dizer, isso para o partido político é muito interessante, né? Sendo interessante para o partido, a abertura vai ser maior. Porque assim, não há como se falar que não existe esse preconceito. Sim. Porque assim, a cota é de gênero. Mas toda vez que você vai falar da cota, eles falam, 30% de mulher. Não, é 30% de um sexo. Certo. Nada impede você ter 70% de mulher e 30% de homem. Isso eu não sabia, eu pensei que era específico para as mulheres. Não, é 30% de um gênero. O mínimo 30% de mulheres. De um gênero. Na verdade não é de um gênero. De um gênero. Tá certo. Mas quando você vai explanar isso, o que os dirigentes do partido já falam? Sim, então tem que ter 30% de mulheres. Porque a política brasileira, ela é praticamente só a participação masculina. Masculina, claro. Não há como se negar. Exatamente. Então eu acredito muito que com essa emenda constitucional vai abrir um espaço maior para a mulher e para o negro na política. Não há dúvida. Voltando à questão da participação do político. Ele condenado, ele ainda pode participar? Houve um afrouxamento da lei de ficha limpa em cima do que você estava falando, sobre essa questão do dolo, de como a justiça vai entender? Não houve afrouxamento. O que o Código fez com relação à lei da ficha limpa, ele uniformizou o efeito da decisão. Assim, era a partir da decisão os 8 anos que seriam contados, né? Não houve assim, ele é condenado por dolo, por improbidade, ele ainda entra na inegibilidade. Ainda com relação ao Código Eleitoral, havia uma discussão também com relação a prazos de contestação das candidaturas e até da diplomação dos candidatos, um prazo muito curto, inclusive para aprovar, por exemplo, compra de voto. Ficou muito essa regra, essa é a crítica que alguns fazem com relação às ações cassatórias. Elas colocaram, a grande maioria das ações agora são 15 dias após a diplomação. Quer dizer, tem alguns autores que falam que realmente esse prazo ele é exíguo para determinado tipo de ação. Certo. Por exemplo, compra de voto mesmo, quando você vai analisar a compra de voto vai acontecer quando? No final da campanha, nos últimos dias da campanha. E assim, seria um tempo pequeno para você investigar, apurar, entrar com a ação e... Então, é uma crítica que se faz ao Código. Sim. Mas eu acho que tudo isso tem que ser debatido mesmo, mas assim, como eu disse para você, só o fato de sistematizar e organizar todas as leis num único instrumento, isso já é uma grande vitória. Outra coisa que essa emenda à Constituição com relação à eleição propôs é uma mudança no que se considera a fidelidade partidária. Sim. O que alterou exatamente? Que vai passar a vigorar a partir o mais importante é que ele reafirmou constitucionalmente o princípio da fidelidade partidária. A Constituição agora, com a emenda constitucional, ela afirma que o candidato, fora das causas de justa causa previsto na lei das eleições, ele perde o mandato. O que aconteceu também? Assim, ele criou-se assim, a anuência do partido. Hoje o partido pode anuir com a saída do parlamentar. Essa saída agora, assim, que era uma discussão também que tinha antes, a legenda pelo qual ele se elegeu não vai perder fundo partidário, FEFEC, nem tempo de televisão e rádio. Ele sai, mas a legenda original ela não perde. Sim. E criou-se uma nova justa causa, que é a anuência do partido. O partido pode anuir para a saída do parlamentar. Quer dizer, você quer sair, eu concordo, ele não perde o mandato ou ele perde o mandato? Não, ele não perde o mandato mais, certo. né? Se o partido autorizar. Certo. Então, fora a justa causa, que é perseguição, mudança ideológica do partido e aquela janela dos 30 dias, você tem agora que ele pode sair se o partido concordar. Isso já vinha sendo aceito pelo TSE. Certo. Que o TSE já vinha... Precisava normatizar. O TSE já vinha falando, não há motivo para ele perder um mandato se o próprio partido aceitou a desfiliação dele. Poderia, né? Por exemplo, agora a partir da próxima eleição, já há uma solução, por exemplo, com relação ao PTB, né? Que é um caso clássico, né? Que o PTB ele tinha uma linha ideológica, deu uma mudada, inclusive mudou o estatuto, né? Para ser um partido muito mais conservador,
E muita gente que estava dentro do PTB não tinha mais esse perfil. O partido mudou de perfil. Então o cara pode, por exemplo, opa, peraí, não foi esse partido que eu entrei, o que eu entrei era outro. Aí é uma das coisas, uma das causas que justificam a saída, a mudança ideológica do partido. Sim. Mas para evitar tanta confusão também, agora o partido pode concordar com os parlamentares que querem sair. Entendi. Outra coisa que mudou é essa questão da federação de partidos. Sim. Né? Como é que vai funcionar exatamente? Porque não tem mais coligação. É. Coligação, quem não se recorda, era assim, os partidos se juntavam para disputar uma eleição, né? Somava-se o número de votos, os candidatos dentro do partido, dentro da coligação que tinham mais votos, dependendo do quociente eleitoral, acabavam se elegendo. Mas terminada a eleição, cada um por seguia seu si. caminho. Como é que vai funcionar? Não existe agora? mais coligação para as eleições proporcionais, Isso, né? proporcionais. As majoritárias Sim, ainda existem. governador, presidente, Existem. ainda tem. O que acontecia com as coligações, Cláudio, era quase entre aspas, claro, uma fraude ao eleitor. Né? Então, 3 partidos, 4 partidos se reuniam, elegiam o prefeito. No dia seguinte, esses partidos viravam oposição ao prefeito. Sim, Assim, sim. isso até o eleitor ficava confuso com essa mudança. Né? A federação ela é um meio termo entre coligação e incorporação de partido. Os partidos se juntam por um prazo determinado, sendo mínimo 4 anos, Sim. e nestes 4 anos eles funcionam como um partido só, sem cada partido perder sua autonomia. Mas para a justiça eleitoral, um partido só. Mas, por exemplo, decisões, olha, vamos fechar a questão sobre determinado assunto. A federação vai ter que... A federação ela vai ter que assumir. Assumir. É claro que assim, funciona isso quando tiver uma ideologia comum, Sim. pensamentos comuns, ideias comuns. Né? Não adianta você fazer uma federação de partidos totalmente anacrônicos que não vai funcionar do mesmo jeito. Sim. Só que agora tem uma questão. Assim, 4 anos é o mínimo. Se você sair antes disso, você fica proibido de fazer outro tipo de federação. Então, me parece um pouco mais acertado, até mesmo para aqueles partidos pequenos, que venham a se federalizar entre eles, para fugir da cláusula de barreira, por exemplo. Né? Por exemplo, isso é uma pergunta também. Por exemplo, dentro da federação, o partido ele precisa fazer um mínimo de votos ou não? Não. A federação ela vem como um bloco, né? Porque a regra de barreira diz que o seguinte, o partido tinha que fazer um número, eu não lembro exatamente o percentual, mas em vários estados um percentual... A federação, agora, eles funcionam como um bloco, tanto que eles têm que ficar no mínimo 4 anos juntos, né? Certo. E outra coisa, assim, é nacional. A federação é feita, vale para todos os segmentos, municipal, estadual e federal. Então, por exemplo... Porque não tinha cabimento também, né, Cláudio? Desculpa. Exato. Você coligar lá com A e aqui com C. Por exemplo, em algumas cidades e estados, o DEM, que é um partido de direita, se coligava com o PT, que era um partido de esquerda, para ganhar uma eleição para governo ou para um município. Né? E aí em cada lugar era feito uma organização diferente. Uma salada, né? Exato. E havia coisas assim extremamente curiosas. Esdrúxulas, né? totalmente. Tipo, eu lembro ainda quando existia o PFL com o PSOL, com o PCdoB, era uma bagunça sem tamanho. A federação, ela visou assim... Mas, por exemplo, essa decisão de federação, ela vai ser feita ao grupo de partidos e vai valer para toda a federação? Para toda a federação, para o país inteiro. Então, aqui ninguém vai... Esses partidos não, que são incoerentes ou ideologicamente um com o outro, ou que são divergentes, digamos assim, um com o outro, eles não vão poder estar do mesmo lado se o nacional... se o nacional fizer uma federação diferente, certo, né? Certo. Aí não. Interessante, hein? É um avanço, né? Moralizador até, né? Moralizador. Com essas mudanças que vão acontecer, você acha que há avanços? Sim. Essa própria federação de partidos é uma moralização, de certa forma, das eleições. Como você disse, assim, tinha lugar que a junção era esdrúxula. Sim. Outra coisa, assim, a coligação era um mal, né? Porque ninguém conseguia explicar você estar unido na eleição, 2 dias depois da eleição, ter virado oposição. Então, isso já é uma fonte moralizadora. Eu até contei esses dias num
programa aí no Lugar da Fala que a gente faz. Certa vez teve uma eleição, o PTB, a eleição para presidente, o PTB estava coligado com o PSDB nacionalmente. E aí, terminada a eleição, o PTB, o PSDB perdeu a eleição presidencial, se eu não me engano foi o Alckmin contra a Dilma, uma coisa assim. Ele perdeu a eleição. Aí eu estava com o deputado do PTB, eu perguntei para ele, eu falei assim, olha, vocês perderam a eleição, quem ganhou foi a Dilma com o PT, vocês vão ser oposição, né? Assim, meio que, eu sabia que não ia, mas eu fiz a pergunta. Aí ele falou para mim, não, olha, a gente está conversando lá com o governo, o novo governo, acho que nós vamos compor a base, quer dizer, nem tinha ainda esfriado de fundo, já estava com o namorado novo. Né? Ou o antigo, né, que só no intervalo é que mudou. Então, isso, por exemplo, não vai ser permitido porque vai ter que com a federação não, porque tem um prazo mínimo de 4 anos, né? Tem até uma mudança interessante, Cláudio, que assim, que as sobras das cadeiras, né? Sim. Você lembra bem que até 2020, só os partidos que atingiram o coeficiente eleitoral podiam participar das sobras. Sim. 2020 mudou. Por quê? Assim, acabaram as coligações. Sim. O que o TSE e o Supremo entendeu? Não, agora todos os partidos podem participar da sobra. Então, mesmo aquele partido que não atingiu o coeficiente eleitoral participou da sobra. Sim. Alterou-se de novo. Agora foi um meio termo entre as duas soluções. O partido, para participar da sobra, ele vai ter que ter feito pelo menos 80% do coeficiente eleitoral. Certo. E o candidato, pelo menos 20% do coeficiente também. Porque, por exemplo, numa eleição proporcional, o candidato para vereador, por exemplo, a pessoa se elege se ele fizer no mínimo 10%. No caso da sobra... Da sobra não tinha isso. Isso, na sobra ele vai ter que fazer 20%. Agora, na sobra, ele tem que ter feito 20%. Entendi. Fred, muito obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. Essas regras são interessantes porque mesmo a gente que trabalha com isso, que vive falando sobre política e acompanhando a política, há sempre muita dúvida, porque muda muito, né? Toda eleição tem uma regra nova. Sim. Seja uma, 2 ou 3, mas sempre tem regra nova. Eu lembro, por exemplo... que uma, 2 ou 3, você está sendo simpático. Não, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em mídia, né, em jornal e tal, você tinha showmícios, outdoor para tudo quanto é lado, tinha muro pintado, era assim, eu acho que era mais divertido. Hoje não existe mais nada, né? E havia assim uma efervescência, né? As pessoas falavam mais. Hoje não pode quase nada, né, em termos de divulgação. Mas são as regras, né? São as regras. Interessante ter uma decisão do TSE, agora só para terminar. Sim. O showmício continua proibido, mas o showmício para arrecadação de fundos, ele é permitido. Sim, jantares. Jantares. Entendeu o TSE, na minha opinião, até acertadamente, que se você vai fazer um show para arrecadar, só irá participar quem já é afeto, ou pelo menos já tem simpatia pelo candidato, né? Sim. Isso não vai ser usado para angariar votos que não seriam seus. Então... isso é uma prática que é muito comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eles fazem isso até para poder realmente ter recurso para a campanha. Sim. Que é mais correto também, né? Claro. Porque cada um doa um pouquinho, aí você faz um montante que pode ajudar os e desde que você... fiscalizado, transparente, eu também não vejo problema em fazer isso. Exato. Fred, muito obrigado. Obrigado você, Cláudio. Muito legal você ter nos acompanhado até agora, e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, deixe aí o seu recado, deixe também o seu comentário, que isso ajuda a dar mais relevância para o canal. Você sabe que o canal não para de crescer, né? Eu vejo. Então, participe e, por favor, compartilhe. Até a próxima.